Ok. Pronto, agora tá gravando. Tá gravando, tá? Tá. Pronto. Então, bom dia, meus alunos do segundo ano A, segundo ano B, Colégio Unifor. Aqui está a minha toalhinha do Jorge Mateus. Pena que não tem live deles. Eu vou parar de enrolar, vamos começar. Então, o utilitarismo é uma doutrina ética defendida principalmente pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham, que defendia que o critério para as ações, você sabe que essas questões aqui você dá a prova de vocês, né? Que defendia que o critério para as ações a serem praticadas por uma pessoa deveria ser o princípio da utilidade. Útil, utilidade, tem que ser útil, né? E que procura oferecer uma forma de diferenciar ações corretas e incorretas. Então nós temos que lembrar uma coisa, que é o princípio da utilidade, mas ele também é chamado como ética consequencialista, que pensa no final da ação, né, na consequência que a ação vai gerar, e também nós temos que lembrar que é considerado como a ética da maior felicidade. Da maior felicidade. Tem alguém com o microfone ligado aí. Tem, tem. Presta atenção. Assinale a alternativa correta que melhor explica a ética utilitarista. Ah, eu já falei, acabei de contar a resposta. Uma ação moralmente correta é aquela que produz o maior saldo positivo para todos os afetados pela ação. B. Uma ação moralmente correta é aquela que está de acordo com a máxima que diz: não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem para ti. Essa B, ela parece a ética do Kant, né? É aquele momento que você para e pensa: será que todos vão fazer? Se todos fizerem, eu também vou fazer. Olha que interessante. Não faça, não vou fazer. Não vou fazer o quê? Aquilo que os outros não fariam por mim. Essa seria a resposta certa? Não. Uma ação moralmente correta é aquela que gera mais felicidade para o agente ou a pessoa que pratica a ação. Essa aí dá um. Deixa a gente meio confuso. Uma ação moralmente correta é aquela que está de acordo com o imperativo categórico? Não. Nós não estamos falando de Kant. Uma ação moralmente correta é aquela em que a pessoa age com honestidade? Talvez aqui na ética utilitária você não precisa nem utilizar tanta honestidade, né? Se for somar, né? Se for calcular e nesse cálculo a maior número de pessoas sair, né, afetado, aí você tem que fazer. Então a gente fica entre a B, entre A e a C. O que vocês colocaram? Quem quiser, desabilita aí para mim. Alguém? Quem? Fala de novo que eu não escutei. É a A, letra A? A ou a C? Olha a C. Uma ação moralmente correta é aquela que gera maior felicidade para o agente ou a pessoa que pratica a ação? Então, é Não. para o maior número de pessoas. Né? Ai, quase que eu falei foda-se. Foda-se. Ai, não, pior que grava essa bosta. Ai, não vou colocar isso. Eu esqueço que eu tô. Oi, você lembra que independente, se vai te afetar ou não vai te afetar, faça, entendeu? Ah, mas eu não quero, não importa. Você tem que atingir o maior número de pessoas na ética utilitarista, tá claro? Então a resposta certa seria essa aqui, ó, a resposta A, tá certo? Uma ação moralmente correta é aquela que produz maior saldo positivo para as pessoas. Então, agora, as do Kant, né? As do Kant, elas são bem complicadinhas. O imperativo categórico é, portanto, só único. Um e único. Que é este. Age apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo
querer que ela se torne uma lei universal. Tem várias outras formas de traduzir esse imperativo. Age conforme a tua ação seja uma máxima para todos, e essa máxima se torna uma lei universal. Resumindo, age, mas antes de agir, se pergunte. Se pergunte se todos vão concordar, se todos fariam a mesma coisa. Assinale a alternativa correta que, segundo essa formulação do imperativo categórico por Kant, uma ação é considerada ética. Quando? Quando uma ação é considerada ética? Quando ela privilegia os interesses particulares, eu estou dando errado aqui, em detrimento de leis que valham universal e necessariamente. Só os interesses particulares. Ajusta. Que isso, Roberta? Ajusta os interesses. Foi mal. Foi Nossa, mal. quase que eu coloquei Jesus para não precisar esse barulho aí. Ajusta os interesses egoístas de uns ao egoísmo de outros, satisfazendo as exigências individuais de prazer e felicidade. Ela não é uma ética consequencialista, ela não é uma ética hedonista, tá? Então, prazer e felicidade você pode descartar. É determinada pela lei da natureza, que tem como fundamento o princípio da autoconservação. Nossa, que tá parecendo aqueles últimos filósofos que nós estudamos, né? Que é como chama? Dos acordos lá, fingi o nome. Os contratualistas, né? Você deve seguir conforme a sua lei natural. Então, se um vem te atacar, você tem que atacar. Está subordinado à vontade de Deus? Eu acho que Kant era ateu, que preestabelece o caminho seguro para a ação humana. Eu vou agir porque Deus pediu que eu agisse dessa maneira e a minha ação vai ser boa. Não, larga de... Letra E. A máxima que rege a ação deve ser universalizada. Quer dizer, a minha ação é tão boa, é tão fodástica, que todo mundo vai seguir. Tem que ser universalizada. Ou seja, quando a ação deve ser praticada por todos, sem prejuízo da humanidade. Não é só assim, será que todo mundo vai agir dessa maneira? Vai. Mas a outra questão é, nós temos que lembrar que, para Kant, nós somos seres racionais, a nossa capacidade racional é que nos mostra que nós não devemos prejudicar o outro. Então, qual seria a resposta certa? Eu interpreto demais a resposta certa. Né? Qual que vocês acham que é a resposta certa aí? Então, quem vivo aí? Alguém vivo? Eu não tô vendo o bate-papo, né? Como que faz para ver o bate-papo aqui? Bate-papo aqui. Sim. Letra E, viu, Vitor? Você tá certíssimo. Depois dessa minha interpretação. Mexi no trem aqui. Pronto. Eu tenho que aprender, gente, mexer nisso aqui, porque tá ficando... Eu acho que na próxima próxima aula, eu vou colocar nos slides, fica mais fácil. Então, vamos lá, queridos, queridas. Estão atentos? Então, vamos lá. Questão 3. Enem. Tá. O Enem. Então, aqui, ele vai falar sobre... Deixa eu lembrar o que é essa questão aqui. Questão 1, questão 2. Tá. Não, essa aqui tá... Essa aqui, se você errar, meu filho, você pode entregar para Jesus. Texto 1. O texto 1 vai falar do estado de natureza do homem para Hobbes. Lembrando que o homem para Hobbes ele era mal por natureza. Ele era o mal selvagem, né? Tudo aquilo que é válido para em tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem. Lembrando, então, não ficar lendo, não. Lembrando que aqui o lobo... O homem é o lobo do próprio homem. O homem, na seu estado de natureza, para Hobbes, ele é egoísta, ele é mesquinho, ele só pensa em si, tá? E aí, quando surge o Estado, né?
O Estado ele surge, então, para deixar o homem mais tranquilo, mais de boa, mais bondoso, né? Então, o Estado... E que Estado seria esse? Um Estado... Aí, nós lembramos do que deveria ser um Estado de uma única pessoa, um monarca, né? Ele deveria ser o grande monstro, o grande Leviatã, né? Porque para que as pessoas obedecessem as suas leis, obedecessem as suas regras, ele deveria impor as suas regras, né? Como um monarca absolutista, né? E aí o Rousseau vai falar lá para nós, não podemos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Então, Rousseau ele vai falar que o homem, então, não é mau por natureza, tá? O homem é o bom selvagem, não é? Não era isso? Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores, porque são três contratualistas, Locke, né, o Rousseau e o Thomas Hobbes, que sustentam o entendimento segundo a qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma. A igualdade entre os homens se dá em razão de uma predisposição ao conhecimento, condição original, vocação política, submissão ao Deus ou ao ser transcendente. A igualdade entre homens se dá pela tradição epistemológica. Então, voltando lá, os trechos apresentam divergências conceituais entre os autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de quê? A igualdade entre os homens se dá em razão de uma predisposição ao conhecimento, condição original, essa é bem pesadinho, não é? Uma vocação política? Não, nada a ver com vocação política. Uma submissão ao transcendente também não tem nada a ver. Uma tradição epistemológica também não tem nada a ver. Qual que você colocaria? Qual que você marcou lá na sua coisa? Alguém quer falar? A B, né? Seria também... A ela dá uma certa, né? Porque segundo a qual a igualdade entre homens, as igualdades entre homens se dá. Predisposição do conhecimento? Não, porque naquela época o homem não tinha conhecimento de nada, né? A igualdade do homem no seu estado de natureza é que todos eram o quê? Sem Estado, sem lei, sem acordo, sem normas, viviam a partir da lei da natureza. O que é essa lei da natureza? Eles poderiam fazer tudo, né? Tudo o que eles quisessem. Tudo que eles quisessem, da forma que eles quisessem, da maneira que eles quisessem. Porque eles eram livres. Então, o homem de Hobbes, o homem de Rousseau, o homem de Locke, eles eram iguais por quê? Porque eles possuíam a mesma condição natural. Qual que é a condição original deles? A lei natural. Essa lei natural estava escrita, prescrita? Não. Era a lei da sobrevivência, tá? A letra poderia ser também B, você colocou B. Aí você colocou, a letra E poderia ser também por uma herança tradicional do passado. Não, mas isso... Tradição epistemológica. O que é epistemologia? Né? A busca do conhecimento? Então, ela está errada nesse sentido. Por que eles não eram iguais na tradição epistemológica? Porque nenhum dos três tinha conhecimento. É dessa maneira que eu vejo. Tá? Vamos finalizar a última aqui. Essa 4 é a mais fácil de todas. Questão 4. Aquele idiota do Moy
ele não vai devolver o meu caminhão. Aquele troglodita provavelmente vai quebrá-lo. Será que eu roubo de volta? Eu sei que roubar é errado, mas ele roubou de mim. Se eu não roubar de volta, Moi vai ficar com ele. E isso não é justo. Dizem que duas ações erradas não fazem uma certa. O que eu faria então? Deixar a pessoa maior fazer suas próprias regras? Deixar a força ser o certo? Me lembra Hobbes, né, no Estado de Natureza. Quem prevalecia? Aquele que era mais forte. Parece razoável. Quando ele fala parece razoável, parece que eu tenho que deixar com que o mais forte predomine sobre o mais fraco no Estado de Natureza, né? Isso aqui era uma questão dada para vocês. Enem. De acordo com algumas teorias políticas, a formação do Estado, o Estado é aquele que assegura as leis, é explicada pela renúncia que os indivíduos tiveram que fazer da sua liberdade natural. Eles possuem, então, a lei natural, que é a lei da sobrevivência, e dentro dessa lei natural, a única coisa que prevalecia, que dominava, era a liberdade. Eu posso beber água a hora que eu quero, eu posso beber, comer, fazer o que eu quero na hora que eu quero. Só que a partir do momento que surge o Estado vai punir, né? O Estado vai configurar o homem, ele vai organizar a vida do homem. Já até perdi onde eu estou. Em troca da garantia de direitos individuais, o homem transfere a sua liberdade a um terceiro, que terá o monopólio do exercício da força. Quer dizer, terá o poder coercitivo, né? Coercitivo. O conjunto dessas teorias é denominado de liberalismo, despotismo, socialismo, anarquismo, contratualismo. Essa tá fácil. Qual que é a resposta certa? Alguém? Alguém tá acordado? Alguém tá acordado? Isso mesmo, Maria Laura. Que saudade, Maria Laura, de te chamar sua atenção. Ai, saudade de você, gente, credo. Salvei o trem sem querer. Tá claro, gente? A nossa vídeo... Ali, agora que eu tô vendo que eu não fiquei aparecendo assim. Tá tranquilo? Pode liberar o microfone aí, quem quiser. Tá mais fácil? Tá mais claro depois que eu expliquei? Ou não? Sim. Amém. Aqui, esse aqui é meu quadro, gente. Esse aqui é meu quadro onde eu coloco minhas atividades. Tá vendo que ele tá vazio? Porque não tem. Só tem coisa da federal para fazer. Coisa da educação à distância para fazer. Então é isso, meus queridos. Não esqueçam, tá? Que hoje é o quê? Ih, tô no vácuo. Hoje é o quê, Roberta, Ana Laura, Alice, Camila, Vitor? Como assim? Hoje é o quê? É o quê? Sextou! Sextou, bebê! Sextou, Matheus! Matheus que gosta de um sextou. Ó, o Matheus Cunha, né? Sextou, bebê! Pena que não tem uma live de um Jorge Matheus pra chorar. Amanhã tem a Marília Mendonça. Não, quem Deus pai? Tem pânico dela. Não sei por quê. Por quê? Não sei. Aqui, você viu que bonitinho meu nome aqui? Era do meu balão. Eu mandei fazer um balão de 31 anos, sabe? Coloquei. Fiz um trenzinho aqui. Gente. Que gracinha. Então tá, né? Então vamos ficar assim, né? Por hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar aqui, tá? Vocês querem, se qualquer coisa, se não entenderam a aula de semana que vem, se vocês precisarem, eu faço uma live explicando, tá? Se precisar, é só chamar, que eu tô aqui. Tá certo? Tá certo. Sextou, então, com muito juízo.
Fiquem com Deus. Vamos tomar o nosso cafezinho para quem acordou, porque eu não tomei café ainda. Nem eu. Juízo, grande abraço. Como que termina aqui? Eu tenho que encerrar? Isso, Aí encerrar para todos. isso. Então tá. Tchau. Tchau, beijos. Com Deus.